Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre seja louvado. Boa noite, meu nome é Lucas Monteiro, tenho 37 anos, sou solteiro, sou da cidade de Itajubá, Minas Gerais, né? Participo aqui da renovação carismática, né? Hoje em dia, não tanto, porque tenho ficado mais dentro de casa por problemas de saúde. Eu tenho de coluna na nuca, pressão na cabeça, de rinite e algumas coisas na parte de engolir e refluxo. E eu não consigo ficar muito tempo na mesma posição em lugares muito tempo de pé. E dependendo do dia de como é que tá a minha coluna, eu tenho que passar o dia deitado. Então tem dia que eu estou bem, tem dia que não. Inclusive agora eu tô gravando esse vídeo que eu tenho esses problemas de fala que eu ainda não consegui identificar com o médico, certo? E é por isso que eu tô fazendo essa gravação. E também porque eu também atuo com tecnologia para pessoas com deficiência. Então para surdo, cego. Também estou fazendo curso de Libras para fazer evangelização para surdos. Então toda a tecnologia a gente usa para ajudar, né? Tanto a pessoa surda poder pregar, como também poder se inteirar mais na comunidade. Pessoas cegas também, de ajudar essa parte da evangelização, certo? E falar um pouquinho para vocês das minhas redes sociais e do que eu tenho como trabalho de evangelização, né? Tenho o Instagram, chama Lucas Monteiro 38, né? E lá tem que durante um ano eu fiz a leitura organizei em fotos, né? O Catecismo da Igreja Católica. Se você lê 8 parágrafos por dia, você lê o Catecismo em um ano. E lá no meu Instagram tem todos esses um ano de todas as leituras do Catecismo. Essas 8 páginas. Pode ir lá, é Lucas Monteiro 38. E eu vou até mostrar aqui. Também tem YouTube. Eu tenho 2 canais de YouTube, certo? Lucas Monteiro 38. E aqui tem algumas isso aqui é para mostrar a minha parte de evangelização, né? Os mártires da igreja, aqui explicando sobre relíquias, né? Dos santos, certo? E tem algumas playlists, né? Que eu fiz aqui um projeto Conhecendo Jesus, que é lendo o Evangelho de João, para pessoas leigas. Por isso que eu escrevi aqui não religioso, porque até uma pessoa ateia pode ouvir isso aqui, porque eu fiz a leitura literal, certo? Como se a pessoa que não conhece Jesus, lendo o Evangelho, o que literalmente quer dizer cada parte, certo? Também tem uma outra playlist do Êxodo que eu fiz durante a Quaresma, a leitura de todos os capítulos do Êxodo, uma explicação que eu vou fazendo. Isso aqui eu faço a Lectio Divina, é parecido com o que o Frei Gilson faz, né? E esse aqui é outro canal, Torre de Davi Maria, em que tem aqui, segundo o calendário romano, tem os dias dos santos no calendário do ano. E nesse canal eu fiz a meditação de todos os dias dos santos, que está no calendário romano, certo? Acho que tem algumas datas que eu não fiz, acho que faltam umas 3, certo? Mas tem aqui de todos os dias, assim, santos, sabe? Então, e depois algumas orações que eu fiz aqui com as relíquias, né? Que eu tenho aqui em casa. Inclusive tá até aqui. Comigo aqui, ó. As relíquias eu coloco todos aqui todas juntas, né? Tem São Felipe Esmaldone, Santa Teresinha. Tudo assim que a gente manda carta pro apostolado, certo? Tem que ser oficial, gente, só para explicar. Tem que ter o selo do apostolado e o endereço. Se te der uma relíquia que não tem um endereço, nem veio uma carta, ela pode ser falsa, certo? Só que a de Santa Teresinha, né? Até que ela tem aqui, ó. Eu não tenho escrito, mas ela tem aqui e eu tenho a carta. Que eu enviei lá para a França, né? Pelo correio. E inclusive a irmã mandou escrita à mão, né? Todas as relíquias de 2º grau, certo? De 1º grau deve ser colocada na igreja para veneração pública, ou pessoas que são evangelizadoras, né? Tipo o Idôneo Espudado, né? A irmã Zélia, que elas vão em lugar rezando, então as relíquias vão como intercessão e também fica como veneração pública, né? Agora, né, ter uma relíquia de 1º grau dentro de casa fechado
não é o correto, certo? E tem gente que tem, certo? E aí não é muito assim, não é muito legal. Que a relíquia é para intercessão e devoção pública, né? Que esse é o papel do santo, né? E só colocar aqui, aí esqueci de marcar o tempo. Só marcar o tempo aqui da apresentação, né? E por último aqui, o último projeto é a leitura do tratado. Deixa eu ver se vocês estão vendo, né? Assim, a leitura do tratado completa, que é o tempo mais ou menos de 5 horas, em que eu comento cada um dos capítulos, né? Dando as explicações que eu venho nesses anos, assim, né? Que eu sou consagrado a Jesus pela Virgem Maria. Acho que faz 5 anos. Fez o 5º ano agora, ou o 6º. Mas acho que fez o 5º ano. E no WhatsApp teve 10 grupos que a gente fez de pessoas, certo? Que deu origem a esse site. Esse é esse tratado, né? Que tira as dúvidas. Que aqui tem o tratado para você fazer o download. O audiobook, né? Que é 5 horas ele narrado, né? Aqui as explicações, né? Que eu fiz as explicações de cada capítulo e vários vídeos aqui do Moisés Rocha, tem do Padre Paulo Ricardo também, né? Explicando o que é o Tratado da Verdadeira Devoção. E também tem esse questionário aqui, que você pode enviar as dúvidas que eu pesquiso, certo? E dou a resposta, né? Vou procurar a resposta da sua dúvida, segundo o tratado, né? O que você quiser saber, e envio para você, certo? Então a pregação, né, que eu também vou estar aí com vocês na chamada, né, para responder as perguntas. Esse vídeo é só que às vezes eu tenho essas dificuldades e às vezes ao vivo, na hora eu não ia conseguir fazer essa apresentação desse jeito. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora e hoje Hoje é quinta-feira, né? 31. Hoje é um dia de oração, né? Que a gente sabe que é o dia das bruxas, né? Então, para quem acredita ou não, né? É o dia que começa o ano satânico, né? Dos satanistas. Então, hoje é um dia que os católicos têm que estar em oração. E como eu estou em oração, também tocar a cruz aqui, né? De Cristo, abençoada. Não é só uma imagem, tem a bênção de Deus. As relíquias para ajudar nessa oração e o material de evangelização. Vou mostrar que é o catecismo, a história da igreja, que é o capítulo que eu vou apresentar, e a Bíblia. E nenhuma pregação pode faltar a palavra de Deus. Então isso aqui não é uma palestra, é uma pregação com estudo, certo? Então pedir a ação do Espírito Santo pela intercessão da Virgem Maria. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Eu ver aqui o tempo, né? E só mostrar para vocês também. Essa aqui é a imagem de uma igreja antiga, né? De Santa Ana. Eu coloquei de fundo aqui porque a gente vai falar do tempo dos primeiros cristãos, né? Então eu queria pegar com vocês, né? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui assim mesmo. O Evangelho de Mateus 16, do 15 ao 19. Certo? Evangelho de Mateus, do 15 ao 19. Eu tô com a Bíblia aqui, né? Pra mostrar que não é tudo digital, não, né? Você tem que ter a Bíblia escrita, certo? E a parte da tecnologia, eu vou pedir ajuda aqui para fazer a leitura, certo? A leitura do Evangelho. Disse-lhe Jesus: E vós quem dizeis que eu sou? 16 Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
17 Jesus, então, lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. 18 E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19 Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu iniciei com essa leitura. Deixa eu pôr aqui, ó. Porque a gente vai falar da igreja primitiva. E quando que nasceu essa igreja? A partir desse evangelho. Quando Jesus falou, ó, não foi a carne nem o sangue, mas o Pai que revelou no céu. Por isso eu te declaro, tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus tem uma igreja que é do céu e foi fundada na terra. Foi fundada em Pedro, por isso que Pedro é o primeiro apóstolo. E já entrando numa parte aqui, o católico, né? O católico, ele não crê só na Bíblia. Ele crê na Bíblia, no magistério da igreja, que é o magistério da igreja, que é os ensinamentos dos apóstolos, que é o catecismo da igreja católica, e na sagrada tradição, que é a história da igreja, a vida da igreja, certo? Então, eu separei aqui para vocês, né? Tá marcado aqui, só que eu peguei no site do Vaticano. Também tá aqui, ó. Quem não tem o catecismo impresso na mão, pode aqui entrar no site, é o vaticano.va, certo? E eu separei alguns trechos do catecismo afirmando que a igreja foi fundada em Pedro, né? Vou fazer aqui a leitura, pedir para a voz aqui ajudar na leitura novamente. 552 No Colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. 307 Jesus confiou-lhe uma missão única. Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro confessara: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mt 16. E Nosso Senhor declarou-lhe então: Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mt 18 Cristo, pedra viva. 308 garante a sua igreja, edificada sobre Pedro, a vitória sobre os poderes da morte. Pedro, graças à fé que confessou, permanecerá o rochedo inabalável da igreja. Terá a missão de defender esta fé para que nunca desfaleça e de nela confirmar os seus irmãos. 309 Vou fazer leitura de mais um trecho, agora o 642, né? E vai confirmar também essa parte que a igreja é apostólica. 642 Tudo quanto aconteceu nestes dias pascais empenha cada um dos apóstolos, e muito particularmente Pedro, na construção da Era Nova, que começa na manhã do dia de Páscoa. Como testemunhas do ressuscitado, eles são as pedras do alicerce da sua igreja. A fé da primeira comunidade dos crentes está fundada no testemunho de homens concretos, conhecidos dos cristãos, e a maior parte, vivendo ainda entre eles. Estas testemunhas da ressurreição de Cristo, 556, são, em primeiro lugar, Pedro e os 12. Mas há outros. Paulo fala claramente de mais de 500 pessoas às quais Jesus apareceu em conjunto, além de Tiago e de todos os apóstolos, 557. Então aqui nessa parte do catecismo da Igreja Católica, que é o ensinamento que o magistério da Igreja nos dá, certo? Falou que as primeiras testemunhas são Pedro e os apóstolos, depois São Paulo, e fala de mais de 500 pessoas a quais Jesus apareceu em conjunto, além de Tiago e todos os apóstolos, como eu já tinha falado antes. Então na Igreja primitiva, já tinha mais de 500 pessoas até antes de Pentecostes, certo? Aí depois de Pentecostes teve a igreja cresceu ainda mais, e aí depois, né, que Jesus subiu aos céus, né, que foi o Pentecoste, aí teve ainda a parte lá de Nero, etc, que é o que a gente vai falar um pouco aqui, certo? E para finalizar a leitura do catecismo, vou pôr aqui, ó, parágrafo 857. Então, gente, só estou mostrando para vocês
que a palestra, eu não tô tirando, palestra, pregação, né? Pregação quando fala da palavra de Deus. Não tô tirando nada da minha cabeça. Tô falando, ó, a Bíblia, que é a palavra de Deus, o catecismo, que é o magistério, e já eu vou entrar na história da igreja, que é a tradição, certo? Que é o tripé que todo católico vive, certo? O católico, ele não crê só na Bíblia, porque a Bíblia veio da tradição da igreja, né? Quem escreveu a Bíblia? Os apóstolos, né? Os evangelistas. Eles viveram, então a Bíblia veio da sagrada tradição. Sem a tradição não tem Bíblia. E o que é o magistério? Os ensinamentos dos apóstolos que Jesus deixou com os apóstolos. Então, todo católico, ele crê na Bíblia, na Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, que é o Papa, né, todos os ensinamentos da Igreja durante todos os anos, e estou usando de exemplo aqui um livro, a História da Igreja, que é a Sagrada Tradição. Sem a tradição não tem o que seria escrito, porque tudo que está na Bíblia foi vivido, entendeu? Então, essa história vivida que chama tradição sagrada, certo? E quando ela foi documentada, ela virou a Sagrada Escritura, certo? Então vamos aqui para falando que a igreja ela é apostólica, certo? Então quando o evangélico, alguém vier perguntando para vocês, onde que eu acho isso na Bíblia? Aí você fala, o católico não crê só na Bíblia, crê na tradição e no magistério, da qual deu origem à Bíblia, entendeu? A Bíblia veio depois da tradição e do magistério, certo? Que o magistério aqui é os 12 apóstolos, eles são o magistério, certo? Quarta, a Igreja é apostólica. 857, a Igreja é apostólica, porque está fundada sobre os apóstolos. E isso em 3 sentidos. Foi e continua a ser construída sobre o alicerce dos apóstolos. F2, 20, 368. Testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. 369. Guarda e transmite, com a ajuda do Espírito Santo que nela habita, a doutrina. 370. O bom depósito, as sãs palavras recebidas dos apóstolos. 371. Continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até ao regresso de Cristo, graças àqueles que lhes sucedem no ofício pastoral. O Colégio dos Bispos, assistido pelos presbíteros, em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da Igreja. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos, pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo. 373. Então, quem que fundou o Sagrado Magistério da Igreja? O próprio Cristo, quando ele deixou os apóstolos como os bispos, né, da Igreja, certo? Então, por isso que colocou esse tripé, né? A Sagrada Escritura, que é a palavra santa de Deus, tudo que Jesus fez desde, né, do início do mundo. Aqui, o Sagrado Magistério, né, que representa o Papa, né, os bispos que, né, nos ensinam desde os apóstolos. E aqui a tradição é toda a história da igreja, tudo que passou no século a Santo Agostinho, até chegarmos à igreja como a gente tem hoje, né? Toda a doutrina, toda a teologia vem do magistério da igreja. Então, sem magistério, sem tradição, não teria a vida da igreja, que não teria os apóstolos. Sem o magistério da igreja, para falar o que é de Cristo e o que não é, não teria a Bíblia. Então, a Bíblia vem da tradição e do magistério. Então, o católico é o tripé: Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. Se pegar só a Sagrada Escritura, a pessoa pode inventar a sua própria religião, né? Que é o que a gente vê acontecendo muito, né? Então isso aqui é só para falar que a gente é católico, é muito atacado nessa área, né? Onde está na Bíblia? Não está na Bíblia, está no catecismo. O catecismo é a tradição. Onde que está? Onde que Pedro morreu de cabeça para baixo? Está na tradição da igreja, entendeu? Não está na Bíblia, entendeu? Então, católico não crê só na Bíblia. Crê também na Bíblia, no magistério e na tradição. Não crê só na Bíblia. Crê na Bíblia, magistério e tradição, certo? Agora,
o que eu venho comentar com vocês é esse livro aqui, ó, do professor Felipe Aquino, certo? História da Igreja da Idade Antiga. E o que eu vou fazer aqui com vocês chama Lectio Divina, certo? Porque até o estudo de Deus a gente deve fazer rezando, certo? Então, eu não consegui colocar no texto, né? Achar para colocar, para vocês acompanharem. Então, eu vou ler na parte que eu ir conseguindo, certo? E eu vou fazer o jeito que eu faço, né? O certo da Lectio Divina é você faz a leitura primeiro, completa. Depois você relê para você entender cada parte. Depois você começa a entender cada parte. E aí você começa a rezar. Aí você fala o que essa palavra me disse. O que eu entendi dessa palavra. O que ela está me dizendo. E por final o que Deus está me dizendo, que é a parte da oração. E a última linha é como eu coloco essa palavra que eu ouvi em prática. Então a gente vai ver 3 aqui, certo? A leitura, a meditação e no momento de oração, né? O que Deus nos diz e como eu posso viver isso hoje, né? Então, eu vou ler aqui a parte aqui, ó, História da Igreja, certo? Acho que não vai dar pra ver. Bom, é o capítulo de como viviam os primeiros cristãos. E aí eu vou lendo e comentando, certo? É assim, ó. Como viviam os primeiros cristãos? A carta de Diogneto, um dos mais antigos documentos que conta a vida dos primeiros cristãos. Só para falar que esse livro é do professor Felipe Aquino, né? Então é uma pessoa assim que ele vê os documentos da igreja para escrever, né? Então aqui, ó. A carta de Diogneto, um dos mais antigos documentos que conta a vida dos primeiros cristãos, de um autor desconhecido, né? Não sabe quem escreveu, escrito a um ilustre pagão, certo? Então um pagão que recebeu essa carta. Diogneto, no começo do século II, então é o ano 200 depois do nascimento de Cristo, mostra-nos bem como viviam os cristãos neste tempo. Só para ver um adendo, né? Os apóstolos morreram lá, Jesus morreu no ano 30, certo? 33. Então até lá o ano 100, os primeiros apóstolos já estavam quase todos morrendo, certo? Então aqui é o ano 200. É a segunda geração dos seguidores dos apóstolos, né? Que é o que eu ia querer dizer mais pra frente, mas a gente não vai ter tempo para comentar sobre isso também. Sobre os discípulos dos apóstolos, né? Então eu vou tentar ler mais rápido aqui, ó. E tudo que você vai ouvindo, vai imaginando e tentando colocar em prática e vai colocando a imagem na sua cabeça de como seria. Então você vê a carta, ó. No ano século 200. Mostram como viviam os cristãos neste tempo. Estavam no mundo sem ser do mundo. A câmera está desfocando. Estavam no mundo sem ser do mundo. Consta que 12 breves capítulos e mais uma exortação final. É uma das mais belas apologias do cristianismo, diante do judaísmo e do paganismo. Uma bela carta que merece ser meditada. Vejamos um trecho. Então essa carta, eu vou tirar esse embaçado aqui. Essa carta que vai dizer, certo, que essa carta é de um pagão, certo? Contando como que os cristãos viviam no século 200, certo? Então não é carta de católico, né, para católico. É carta de pagão dizendo como os cristãos viviam. Agora a leitura da carta, ó. Não se distinguem os cristãos dos demais, nem pela região, nem pela língua, nem pelos costumes. Não habitam cidades à parte. Não empregam idioma diverso dos outros. Não levam um gênero de vida extraordinário. A doutrina que se propõe não foi escogitada solicitamente por homens curiosos. Não seguem opiniões humanas alguma, como vários fazem. Moram alguns em cidades gregas, outros em bárbaras, conforme a sorte de cada um. Seguem os costumes locais conforme o vestuário.
à alimentação e ao restante estilo de viver, apresentando um estado de vida política admirável, sem dúvida paradoxal. Até essa parte está falando aqui que os cristãos, como é que eu vou dizer? Eles não se destacam do próximo. Então, por exemplo, eles não usam uma roupa diferente, igual os fariseus. Ah, olha lá, aqueles são fariseus, ó a roupa deles. Os cristãos se adequam a cada lugar, não tem dialeto diferente, eles não são um povo retirado do resto. Eles são cristãos no meio da sociedade, entendeu? Eles vivem o que tem aquela sociedade, mas aqui vai dizer mais pra frente que o jeito deles de viver é diferente. Eles não têm um jeito à parte. Eles não têm um idioma, eles não têm uma roupa, eles não têm uma cidade, eles não têm um estilo, eles não têm falar assim, ó, o meu jeito, não. Eles seguem a Cristo no meio da multidão, como no meio do povoado. Aqui, ó. Admirável, sendo paradoxal. Moram na mesma pátria, mas como peregrinos. Enquanto cidadãos, de tudo participam, porém tudo suportam como estrangeiros. Toda a terra estranha é pátria para eles, e toda a pátria, terra estranha. Eles são do lugar, mas não são. Casam-se como todos os homens e como todos procriam, mas não rejeitam os filhos. A mesa é comum, não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Olha só. Se a vida deles descorre na terra, a cidadania, contudo, está nos céus. Olha só. Obedecem às leis estabelecidas. Romanos 13:1, TT 3:1. Todavia, superam-nas pela vida. Amam a todos e por todos são perseguidos. Desconhecidos são condenados. São mortos e com isso se vivificam. Pobres enriquecem a muitos. 2 Coríntios 2, 6, 9-10. Tudo lhes falta e têm abundância de tudo. Tratam-se sem honra e nessa desonra são glorificados. São amaldiçoados, mas justificados. Amaldiçoados e bendizem. 1 Coríntios 4, 10, 11. Parece que a gente está escrevendo é um cristão, né? Injuriados tributam honras. Quando eles são zombados, eles abençoam. Fazem o bem e são castigados qual malfeitores. Supliciados, alegram-se como se obtivessem vidas, quando são chicoteados. Hostilizam-nos os judeus, quais estrangeiros, perseguem-nos os gregos, e contudo os odeiam, não sabem dizer a causa desta inimizade, eles fazem o bem e recebem o mal, Para simplificar, o que é a alma no corpo são no mundo os cristãos. Olha só para você ver, olha só a reflexão. A alma no corpo é o cristão no mundo. O que é a alma, espiritual, no corpo, é o que dá vida, O cristão no mundo, é tipo isso, ele vive para o céu, mas está na terra. Encontra-se, olha só, isso aqui é uma lição para nós que estamos ouvindo. O que nós somos católicos? O que isso muda na minha vida? Se eu sou católico, eu creio em Cristo, o que isso muda na minha vida? Eu sou católico, eu sou como a alma no corpo, eu ser católico movimenta o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu devo comer, o que eu não devo comer, o que eu devo vestir, os trabalhos, os lugares que eu vou. Ser católico move isso em mim, Ou eu sou católico, um corpo sem alma, certo? Aqui, ó, encontra-se a alma em todos os membros do corpo, e os cristãos dispersam-se por todas as cidades do mundo. A alma, é verdade, habita no corpo, mas dele não provém, porque a alma é eterna. Então falando isso, o católico, ele vive a vida na terra, mas a nossa pátria celeste, o futuro que a gente espera é o céu. Aí, ó, os cristãos residem no mundo, mas não são do mundo. Invisível, a alma é cercada pelo corpo visível. Igualmente os cristãos, embora se saiba que estão no mundo, seu culto a Deus permanece invisível, Então até no Antigo Testamento fala o Deus invisível, que é o Deus que não tem
imagem que não tem rosto, mas quando Jesus veio a gente viu o rosto de Deus, né? Então Deus mostrou a sua imagem. Por isso que hoje em dia a gente tem a imagem do crucifixo, né? Crucificado. Por quê? Porque Jesus fez homem e se mostrou a nós. Então a gente consegue ver uma foto de como é Jesus, certo? Mas a gente sabe que a imagem não é o Cristo, a fotografia não é a pessoa, mas é a imagem da pessoa. Certo? Alma secreta pelo corpo, aí, ó. Embora se saiba que estão no mundo, seu culto a Deus permanece invisível. A carne odeia a alma, e o combate sem haver sofrido injustiça, porque a impedem de gozar dos prazeres. Também o mundo odeia os cristãos. Do mesmo jeito que a carne, o corpo, só quer ficar de preguiça, só quer comer coisa gostosa que faz mal para a saúde, né? O corpo só quer o pecado, mas os cristãos querem a vida eterna, certo? Aí, ó, impede de gozar os prazeres. Também o mundo odeia os cristãos, porque os cristãos pensam na eternidade, né? Aí, ó, sem ter sofrido ofensa, porque se opõe aos prazeres, a alma, a carne, que a odeia. E os membros, assim, os cristãos amam os que detestam. Olha só. Amai os vossos inimigos, Mateus 5,44. Encerrada no corpo, a alma é quem faz a coesão. Coeso. Do corpo. O cristão, igualmente, de certo modo, estão aprisionados no mundo, como num cárcere, como numa prisão. Mas são eles que sustêm o cosmo, né? Todo o universo, né? Imortal, embora a alma resida numa tenda mortal, de maneira semelhante os cristãos abrigam-se provisoriamente em refúgios corrompidos, à espera da incorrupção nos céus. Aqui mostrando que o católico, né, o cristão, ele não vive para essa vida, né, que vai ser comida, né, pela terra, né, quando a gente falecer, do pó vier, só o pó voltará. Mas a sua vida é no céu, a eternidade, né? A alma mal cuidada em relação à comida e à bebida aperfeiçoa-se. Os cristãos também, cotidianamente, supliciados, né, chicoteados, aumentam cada vez mais. Deus os colocou em tão elevado posto que não lhes é lícito recusar. Olha só. Os cristãos viviam a moral ensinada por Cristo, um esforço para se assemelhar-se e se identificar com o Mestre, né, o modelo, né? As cartas dos apóstolos estavam cheias dessas recomendações. Sede puros, porque vosso corpo são membros de Cristo. 1 Coríntios 6,15. Hermas, o pastor, né? Hermas, que escreveu o pastor, mostra como se deve ser o verdadeiro cristão. Constantemente simples, que é bom, constantemente simples, feliz, sem azedume no trato mútuo, estão anotando aí? Cheio de compaixão para com todos. Compaixão, ter paixão, né? Se colocar no lugar, né? É o sentir com ou sentir com o coração. Compaixão com o outro, repleto de candura infantil, né? Aqui eu acho que é o amor que Jesus fala das crianças, né? Candura infantil. Ó, então vamos de novo, ó. O cristão, o que ele tem que ser? Constantemente simples. Simples, entendeu? É rico ou pobre, simples, né? Não é o miserável, mas é feliz. O cristão é feliz. Sem azedume no trato mútuo. Você vê, azedume é a pessoa que é chata, né? Então quando a gente tá chato, não passa pros outros, não. Se cura, né? Cheio de compaixão para com todos. Compaixão é você sentir a dor do outro. Então você vê às vezes o outro na dificuldade, você sente a dificuldade dele. O outro tá irritado, você se coloca no lugar. Ah, quando eu tô irritado, eu também sou assim. Entendeu? E candura infantil, né? Aquela coisa de criança, né? Que perdoa fácil, entendeu? Que entende, que não leva os problemas muito além do que tem que ser, né? Enfim, essas 5 coisas. Compaixão, não ter azedume, ser simples, ser feliz, ter coração de criança. O casamento e a virgindade são sumamente valorizados. Olha só, casamento e virgindade. O cristão, ele é fiel no casamento
E o casto virgem é virgem. É conduta de cristão. Tertuliano, em 220, já dizia: mostremos a felicidade do casamento que a igreja recebe, que a oblação confirma, que a bênção sela, que os anjos reconhecem e que o Pai ratifica. Olha só. Felicidade do casamento. Agora, o celibato só era compreensível se houvesse uma realização mais alta na consagração total a Deus, que é como Jesus, né, o voto de castidade, os consagrados também fazem. O restabelecimento do casamento segundo a moral cristã. Um sacramento será o alicerce que estava destruído no mundo pagão. Né? Então, nem imagina o que é o mundo pagão, né? Fala assim do casamento, né? Hoje a gente vê isso, né? Querendo ser colocado, né? Umas palavras feias, trisal, 4, né? A destruição do casamento, umas coisas assim que não se sustentam, né? Não se sustentam, né? E a partir do tempo não se sustentam. Da mesma forma, a virgindade é louvada desde o primeiro século, como em Antioquia, no templo de Santo Atanásio, que é um discípulo dos apóstolos. As virgens formam um grupo à parte, apreciado pela igreja. São Cipriano de Cartago chama as virgens de a coroa da igreja. Né? Até o Padre Pio também diz que a virgindade assemelha-se aos anjos. Pessoa virgem, ela é semelhante aos anjos. E Orígenes diz da virgem: um corpo imaculado, eis a hóstia viva, agradável ao Senhor. Né? Que é o mais alto grau de pureza diante de Deus. Né? As almas virgens diante de Deus, a oração é, digamos assim, ouvida por causa dessa pureza. Né? Então, diante dessa reflexão, né, que eu já vi que já foi que meia hora de pregação, né? Queria trazer bastante essa reflexão, né? Isso aqui foi uma carta de um pagão, né? Tá aqui no livro História da Igreja. Aí tem outra parte aqui também que vai falar da sucessão dos apóstolos. Né? Mas olha para você ver, né? O relato de um pagão sobre os cristãos. Eles eram simples, certo? Eles eram felizes, virtuosos, né, pelo casamento. Eles pagavam o mal com o bem. Eles eram perseguidos sem motivos. Eles viviam no mundo sem ser do mundo. Então, só aqui tem muita coisa de como que a gente pode viver nos dias de hoje, né? Mas a palavra que ficou mais forte é assim. O que o ser católico diz para mim, né? Primeiros cristãos, né? Eles receberam o nome de católico a partir da carta, né, de um bispo, que católico quer dizer universal. Então ele queria escrever uma carta para todos os cristãos que seguem Jesus Cristo segundo os apóstolos. Então ele falou católicos são para todas as igrejas. E aí o católico quer dizer isso, né, universal, que segue, né, todas as igrejas que seguem a Cristo são católicas, né? Dos primeiros cristãos de Pedro, os apóstolos, e assim sucessivamente, né? Tem até aqui os nomes aqui, depois São Policarpo, São Justino, os mártires de Leão, Santa Cecília, os mártires de Cílio, depois tem as heresias, depois tem Santo Irineu, mais pra frente, o primário de Pedro, o padre da igreja, os padres apostólicos, os padres apologistas, nossa, São Justino em 165. Então, isso aqui é para mostrar assim que a igreja ela é viva, ela não acabou, né, no Evangelho. No Evangelho tem a revelação de Deus. Tudo aqui que Jesus Cristo revelou está nos Evangelhos. Mas na história da igreja está a vida da igreja. E nós hoje fazemos parte disso. Nós também somos parte da história da igreja.
Nós fazemos parte da igreja militante, certo? Tem uma só igreja dividida em 3 partes. A militante é a que nós estamos hoje, nós estamos vivos, chama igreja militante. As almas que estão no purgatório chama igreja padecente. Estão esperando para entrar no céu, né? E a igreja triunfante são todos que estão no céu, né? Onde está a Virgem Maria, São Padre Pio, né? Todos esses santos, né? Que diz aqui, os apóstolos estão na igreja triunfante, intercedendo por nós, estamos vivos, para que nós não nos percamos. E nós estamos vivos, rezamos pelas almas do purgatório, para que eles possam ir para o céu, né? Porque no céu só entra santo. Então, purificados, né? E os almas do purgatório rezam por nós também, para nós não nos perdermos. Então é uma igreja que fica em sincronia, em oração, mas é só uma igreja só, certo? E o que eu queria deixar de lição aqui, de ensinamento, é isso, né? O que a palavra católico quer dizer e pra gente, certo? O que muda eu ser católico na minha vida, certo? A gente está aqui nessa chamada, né? Nós somos católicos, nós estamos rezando. Deus está presente em cada pregação, o Espírito Santo está presente em cada pregação. A Virgem Maria está também, até sobre aqueles que não pedem a intercessão dela, né? A Igreja Católica diz que onde tem uma relíquia, aí está o santo. Então aqui são pedaços de tecidos tocados nos restos mortais dos santos. Então posso afirmar que todos esses santos que estão aqui também estão conosco, intercedendo por nós, certo? E a minha pergunta, né, o consentimento é assim, o que Jesus quer falar para você hoje? Né? O que Jesus quer dizer, querendo que nós saibamos que essa igreja que é católica, que a gente vive hoje, ela nasceu lá 2000 anos atrás e ela teve uma história de 100 anos. É uma geração de cristãos que lutaram, né, morreram no Coliseu, né, foram martirizados, até que nós recebemos hoje a Bíblia impressa, bonitinha, o catecismo já com tudo explicadinho, bonitinho, né? Nos primeiros séculos não tinham, né? Nem sabia da Santíssima Trindade e tal, aí veio com Santo Agostinho, né? Com eu esqueci o nome dele agora, que é chamado de Boi Mudo. É o grande santo da igreja, um dos maiores, né? Eu esqueci agora, que é filósofo, mas esqueci o nome dele. Com milagres extraordinários para nos mostrar a fé, Santo Antônio. Então, uma pergunta assim, por que Jesus quer que eu conheça a história da igreja, certo? Eu saber que eu faço parte de uma história, do mesmo jeito que na Bíblia a gente vê o Antigo Testamento, né? Os cristãos passaram por pandemias, né? Por pragas, né? E continuaram a ser fiéis. Hoje também a gente vive a história da igreja. Acontece que já teve a revelação, Jesus já veio, né? E a gente espera a segunda vinda de Jesus, que é o juízo final, certo? Mas a gente vive a história da igreja. E eu quero fazer parte, né, da história da igreja. Você também tem que querer fazer parte, né? Como essas pessoas aqui foram citadas na Bíblia, a gente também quer. Eu também quero ser citado na história da igreja, né? Na vivência da igreja. Quando eu falecer no livro da vida de Deus, eu quero estar lá. O Lucas, ele ajudou a igreja. Ele fez o papel dele, né? No que ele podia e no dom que lhe foi dado, certo? Porque o dom que é dado vai ser cobrado, né? O dom que é dado vai ser cobrado. Quem tem que ensinar, ensine. Quem tem que rezar, reze. Quem tem que curar, cure. Quem tem o dom de ser médico, exerça a sua medicina, certo? Até as pessoas com deficiências surdas, elas sendo cuidadas, elas também têm um papel diante de Deus, né? De serem amadas e transmitirem também o amor. Então, meio que já encerrando essa palestra, pregação, eu não gosto de falar palestra, porque palestra é estudo. Pregação é quando se tem oração, certo? Essa pregação, né? Deixar, né, o Luciano conduzir. E esse momento de oração foi assim: por que Jesus quer que eu saiba
que a história da igreja tem 3.000 anos e eu faço parte dessa história. É só para você se perguntar por que Jesus quer que eu saiba. A resposta cada um vai dar, mas é para que você saiba que você faz parte da história da igreja. Então, se você estiver ouvindo isso aqui, sua fé estiver cambaleando, né? A gente sabe que quem quer tirar a fé, né, é o inimigo. Não desista, né? Porque você faz parte da história da igreja. Certo? Se mantenha firme também, né? Não saia da igreja para você não estar nessa história, ou pior, estar como aquele que foi contrário, né? Como a gente vê pessoas que a gente sabe, né, que tentar destruir a igreja, certo? Foram anticristo, né? E depois que faleceram, encontraram com Cristo, e aí, né? Deus nos livre, né? Deus nos livre de estar contra o Senhor. Então pedimos para o Senhor, né? Neste dia, nesta hora, neste ano, quem estiver vendo essa pregação, que o Senhor coloque no nosso coração, por intercessão da Virgem Maria, essa missão, né? Eu sou filho da igreja. Eu sou filha, né, da igreja. Né? Eu faço parte dessa história e essa história eu quero viver. Né? A minha vida é uma história que eu quero que esteja no livro da vida de Deus. Então eu vou ficar firme e fiel. Amém? Agora o Luciano pode conduzir aí no grupo, né? Se tiver alguma pergunta ou momento de oração, eu estou aí para responder para vocês, né? Estivemos reunidos e continuaremos sempre reunidos junto com a Santíssima Trindade de Maria, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.